E o VG11 divulgou mais um relatório, tem muitas informações sobre inadimplências, mas eu arrisco dizer que esse é um dos melhores fiagros que nós temos atualmente. E eu vou falar tudo sobre ele, então se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, me ajuda também, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e deixa um comentário a sua opinião sobre esse fundo imobiliário. Então o VG11 ele está custando na casa aí dos R$ 9,38, ele já chegou aí a bater nas últimas 52 semanas R$ 10,64 e também chegou a bater R$ 8,80, né, a sua mínima. Importante destacar que ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 6,5%, nada demais, mas se a gente olhar também, olha só, aqui o histórico completo dele, né, desde que o fundo começou lá em dezembro de 2021, a gente consegue ver uma estabilidade, né, o fundo tem bastante estabilidade. Ele já chegou sim aqui a valores maiores, né, aí a quase R$ 12, R$ 11,80 e tudo mais, só que ele tem uma boa estabilidade. Então é um fundo que paga bastante, ele está com um PVP de 0,99, ele ainda não tem um patrimônio tão grande, né? Estamos falando aí de 800 milhões, não é um patrimônio tão grande, mas também não é um fundo minúsculo. Ele atualmente tem uma base de cotistas razoavelmente boa, 140 mil, já é uma quantidade consolidada, e os rendimentos dele, que é o que cai no gosto da galera, são rendimentos ótimos. Olha só, nesses últimos meses aí ele tem pagado constantemente 13 centavos por cota. Isso dá mais ou menos um yield aí de 1,3%. Ele já chegou a pagar mais, né, aí na casa dos 15 centavos, até mais, chegou a pagar, olha só aqui, lá em setembro de 2022, 17 centavos, mas, né, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Dito isso, ele divulgou o seu relatório no dia 15 e nós já estamos aqui, hoje é dia 19 para falar do relatório dele. Galera, lembrando que isso aqui não é uma recomendação, estou apenas aqui lendo o relatório, trazendo algumas informações para vocês e dando a minha humilde opinião. Começar então falando aqui das taxas, que eu acho que é um principal ponto desse fundo imobiliário. Ele cobra taxas elevadas, tá? Ele cobra então taxa de administração e gestão de 1,15% ao ano, performance de 10% do que exceder o CDI. Via de regra, esse fundo aqui sempre excede o CDI, tá? Então sempre você vai pagar essa taxa de performance e uma pequena taxa de escrituração de 0,05%. Ele é gerido pela Valora e administrado pelo BTG. Comentário do gestor. O fundo encerrou o mês de agosto com a totalidade de seu patrimônio alocado distribuído em 29 ativos, um total de 890 milhões, e os demais estavam em instrumentos de caixa. A distribuição do fundo referente ao mês de agosto será de 13 centavos por cota, o equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI mais 2,5% ao ano. Pessoal, é inegável que esse fundo, até agora, tá? Ele tem se mostrado muito rentável, sempre bate o CDI. Vou mostrar para vocês logo abaixo também ali uma comparação da rentabilidade com o CDI. Só que é aquilo que eu falo, você sempre vai pagar essa taxa de performance. Normal, né? Também não tem como a gente querer ter mais rentabilidade sem pagar mais, tá? É assim que funciona. Dentro do mês de agosto, o fundo adquiriu 8 milhões do CRA Coagril, na curva de CDI mais 5, 14 milhões do CRA Natercup, na curva de CDI mais 5 também, e o fundo vendeu 33 milhões do CRA Bela Agrícola 2 e 3,6 milhões do CRA Fiagril 2. A gestão continuará diminuindo a posição nesses e outros ativos para adquirir novos CRAs e aumentar a diversificação na carteira. Mais informações na seção de detalhamento dos ativos. Em agosto, o fundo teve volume médio de negociação aí de 5,7 milhões e o fundo encerrou com 140 mil cotistas aproximadamente, crescimento aí de 12%. O principal foco da gestão nos últimos meses será aumentar a diversificação, o que está precisando, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu acho que está precisando aumentar essa diversificação. E agora, informações adicionais, CRAs Langiru, isso aqui é importante, tá? Conforme informado nos relatórios gerenciais do fundo, a gestão permanece acompanhando de perto os próximos passos da cooperativa com a apresentação do plano de liquidação, o qual será utilizado para a quitação de suas dívidas com a venda de parte dos seus ativos. No mais, sem prejuízos de eventuais negociações que visem a melhoria nas condições de garantia de crédito. A gestão segue em busca da satisfação da parcela inadimplida por meio das garantias constituídas. Então,
Então assim, galera, isso aqui pode gerar um problema um pouquinho maior para o fundo, tá? Esse CRA Languiru aqui, todos eles, né? Porque não tem só um. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele. Mas, assim, se for só ele, se for só esse CRA Languiru, porque vocês sabem que a gente está numa onda aí de inadimplências, né? Infelizmente, vários fundos sofrendo com inadimplências. Geralmente não são fiagros, mas são fundos aí de papel. Então a gente fica com um pé atrás, né? Será que só esse aqui que vai dar esse problema? Será que não vai ter mais? Porque se der, vocês podem ter certeza, como aconteceu aí com fundos como HCTR, TORD11, DEVA11, a cotação vai lá embaixo, né? Mas por enquanto, até o momento, nada de pânico. O fundo distribuiu então aí 13 centavos, rendimento do mês de agosto, e o pagamento ocorrerá dia 20, né? Ele fez então, olha só, a data com foi dia 13 e o pagamento dia 20. Aqui nós temos a distribuição de resultado, as receitas do fundo. A gente consegue ver que nesse mês de agosto foram um pouco maiores, afinal a gente teve também aí essas receitas aqui que foram negociações de CRAs e outros ativos, tiveram um pouquinho de aumento, né? Então isso ajudou um pouquinho em relação ao mês anterior. Em relação às receitas de CRA com o mês anterior e com o mês de junho, a gente consegue ver que teve um pequeno aumento também, mas nada tão assim agressivo, tá? E o fundo, interessante de falar que ele não costuma segurar muito a sua distribuição. Normalmente o que ele tem de resultado ele já distribui. Ele segura um pouquinho sim, mas alguns fundos seguram mais, tá? Isso que eu quero dizer para vocês. Nesse mês de agosto, por exemplo, ele teve um resultado aí de 12 milhões e meio e distribuiu aí então 11 milhões e 200 mil, tá? Isso dá um resultado aí de 13 centavos por cota aproximadamente. É importante destacar que nesse mês de agosto a gente não tem feriado, é um mês 31, então a gente tem mais dias úteis, tá? 23 dias úteis, então isso acaba aumentando também a rentabilidade do fundo um pouquinho. Aqui a gente consegue ver a cota patrimonial, como eu falei para vocês, o fundo geralmente entrega uma rentabilidade muito boa, muito superior ao CDI, né? CDI mais 2,5%, ainda mais quando a gente fala de uma Selic que está em 13,25%, realmente é uma rentabilidade muito boa, tá? Aqui, histórico de distribuição, rentabilidade também, a gente consegue ver melhor isso que eu falei para vocês. O fundo ele sempre tem, ó, lucro líquido caixa, é esse em azul escuro, né? Normalmente, o que ele tem de resultado de lucro líquido caixa, ele distribui. Em alguns meses até, ele faz uma distribuição maior do que o que ele tem de lucro caixa, tá? Então é importante destacar isso, é uma característica do fundo, não tem nada demais. E é importante destacar também, aqui em vermelho a gente consegue ver 100% do CDI. O fundo bate 100% do CDI na maioria dos meses. Até hoje nunca vi o fundo não bater o CDI, tá? Então sempre vai pagar aquela taxinha de performance. Aqui, pessoal, na carteira de ativos, eu acho que aqui o fundo ele peca um pouquinho, tá? Na minha opinião, eu preferia que eles filtrassem aqui, né? Colocasse por ordem de patrimônio, porque isso aqui que acho que faz mais sentido. Por exemplo, esse CRA aqui, que tem 14,77% do patrimônio do fundo. Na minha visão, ele é mais importante que um que tem 0,57, porque ele é mais impactante, tanto positivamente quanto negativamente. Então a gestão, né, não faz essa classificação, que eu acho que, na minha opinião, seria interessante, facilitaria a vida aí do cotista, tá? Galera, só pesquisar aqui, ó, Languiru, para a gente poder ver aonde que tá, ó, Languiru, Languiru e Languiru, certo? Tá só os três aqui então. Observem que esses CRAs aqui, que é o que a gente estava comentando no começo, ó, esse aqui representa então 6,05, esse aqui Languiru 2, 2S, representa 3,3 e este daqui, Languiru 3, representa 2,78. Então estamos falando aí cerca de mais um pouquinho de 10% do patrimônio do fundo, tá? Não é nada demais assim, até porque até o presente momento tudo está sendo controlado da melhor forma possível, mas se mais CRAs começarem a apresentar ali um resultado ruim, né, a dar algum tipo de inadimplência para o Vigia, a gente pode ter uma queda na cotação. Mas até o momento, pessoal, não tem muito o que falar, né? O fundo aí, ele é inteiramente composto por CRAs, inteiramente indexado pelo CDI. Ele tem uma distribuição aí, então, por segmento, 51% é distribuidora, 42% cooperativa, 5% indústria e 1,1% sucro alcooleiro.
Distribuição aí geográfica dele é uma distribuição ok, boa, né? 11 estados, tá? E então não tem muito o que falar sobre isso aqui. Em relação aos rendimentos, né? O fundo, historicamente, deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil. Historicamente, o fundo sempre pagou ótimos rendimentos, tá? Agora, inclusive, ele está pagando rendimentos menores, né? Que os meses anteriores, aí desde o início do fundo, mas de qualquer forma a gente está falando de 1,3% de rendimento no mês, tá? Lembrando sempre que todo rendimento, quando sempre maior, né, tem mais risco. Sempre que tem mais rendimento, tem mais risco. Não caia nessa besteira de achar que o fundo é tranquilo, eu vou investir porque ele está pagando bem. Não, o VGIA ele é arriscado, então você tem que ter essa noção ao investir no fundo. Galera, e agora vamos calcular o preço justo dele com base na nossa planilha aqui. Lembrando que não é uma recomendação, estamos apenas especulando o preço justo dele. Vamos colocar então aqui VGIA 11 para a gente poder já puxar a cotação. A planilha puxa a cotação automaticamente. Inclusive, se você não conhece esse produto aqui, você consegue ver tudo nele, consegue acompanhar a cotação dos seus ativos, tá? Dá uma olhada aí na descrição que a gente vai colocar ele. Beleza? Então vamos aqui para os aplicativos, calculadora de preço justo, já coloquei aqui VGIA. O rendimento dos últimos 12 meses foi de R$ 1,68, tá? Então vamos colocar aqui. Taxa de desconto, né? Considerando que ele vem caindo um pouquinho aí a sua distribuição, pelo menos desde o mês de janeiro de 2023, eu vou ser um pouco mais tranquilo, não vou considerar aqui os 18% de taxa de desconto, vou considerar aqui uns 15%, que eu acho que é justo, né, para ele. Então, considerando 15% e essa distribuição, a gente tem um valor justo aí de R$ 11,20. Realmente é um valor bem acima do que ele está agora, né, considerando tudo isso. Mas lembrando que essa conta aqui não leva em conta fatores como a possível inadimplência de outros ativos, tá? Então, a gente tem que ter essa noção, porque se essa rentabilidade diminuir, 1,68, se cair, sei lá, para 1,30, a gente também tem que ter a noção que o preço justo dele vai cair, tá? Então lembrando sempre que isso aqui é só uma simples especulação. Galera, no vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de dar aquele apoio pra gente. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.